Olá a todos e a todas, eu sou Pedro Marim, sou editor-chefe da revista Ópera. A recente onda de ataques de parte a parte, né, entre Israel e Irã tem gerado muita discussão, tem chamado a atenção, né, da imprensa internacional, das pessoas em geral, o que é justo, já que são aí provavelmente as duas maiores potências militares do Oriente Médio. E tem gerado também uma série de análises que, na minha perspectiva, estão falhando em informar o público, o leitor, sobre um aspecto bastante simples, mas fundamental para a gente entender a lógica do conflito, que é, a gente poderia dizer, a comunicação pela guerra, né? As mensagens que os mísseis levam. Recapitulando, então, caso você não esteja sabendo o que está acontecendo, no dia 1º de abril, Israel fez um bombardeio contra um consulado iraniano na Síria, matando ali 13 pessoas e entre essas pessoas alguns quadros importantes da Guarda Revolucionária Iraniana. O Irã, então, respondeu no dia 13, fazendo um ataque contra Israel, um ataque que a gente pode afirmar não foi um ataque frontal, no sentido de que foi um ataque muito aquém das capacidades tanto técnico-militares do Irã, quanto estratégicas mesmo. O Irã teria avisado aí os seus parceiros internacionais e esses parceiros teriam então avisado os israelenses e os americanos do ataque. E por fim, no último dia 18, Israel respondeu ao Irã atacando ali uma cidade iraniana com mísseis. A maior parte dos analistas, ou uma parte considerável dos analistas, viu o ataque iraniano no dia 13 na chave de uma operação midiática, uma tentativa do regime iraniano de se fortalecer internamente, né, de dizer a seu povo que estava fazendo algo após a violação, a terrível violação, né, o bombardeio do seu consulado na Síria. Mas me parece que essa visão é um tanto orientalista. E veja, é um fato que todo país, todo governo, todo regime político tenta buscar apoio interno. E é um fato também que, uma vez atacado, o Irã teria de dar alguma resposta, era o que se esperava, né, internacionalmente e também internamente no Irã. Mas me parece que essa interpretação que vê aí num ataque dessas proporções, um ataque que poderia ensejar e até aqui está ensejando de fato um aumento nas tensões que pode levar a uma guerra mais geral, a um espalhamento da guerra, me parece que é bastante sem sentido você mover tantos esforços simplesmente para aumentar o seu apoio interno, ou consolidar ou manter esse apoio. Então, o que explica o fato do Irã ter feito um ataque a Israel, primeiro ataque na história, que, no entanto, foi um ataque muito aquém das capacidades iranianas. E aí eu acho que a gente tem que considerar justamente isso que eu disse, a ideia de que as armas trazem mensagens. Bom, para entender a mensagem iraniana do dia 13, a gente tem que lembrar que Israel tem um sistema de defesa antimísseis bastante avançado, que chama Domo de Ferro, Iron Dome. Esse Domo de Ferro, como eu disse, é um sistema antimísseis, projetado ali para lidar especificamente com os mísseis do Hamas. Esse sistema foi implantado em 2011 e ele realmente é um sistema, até então, todo mundo considerava quase um sistema intransponível. Ele tem capacidade aí de abater de 85% a 90% dos mísseis, e ele tem um aspecto bastante interessante, que é o fato dele... ele só vai tentar abater aqueles mísseis cuja trajetória vai acabar, de fato, num alvo, num centro muito
populoso ou num alvo militar importante. Isso faz com que Israel não fique disparando mísseis desnecessários, gastando recursos militares e recursos financeiros, com abater mísseis que não vão, de qualquer forma, atingir um alvo importante. No entanto, no dia 7 de outubro, quando o Hamas faz aquela sua ofensiva sobre Israel, faz a sua ofensiva terrestre, consegue penetrar o território israelense, etc., além desse ataque terrestre, desse ataque de infantaria, o Hamas também fez um ataque por mísseis. Isso é uma coisa comum, o Hamas dispara com alguma frequência mísseis contra Israel, mas no dia 7 de outubro houve um fato novo, que foi o número de mísseis disparados pelo Hamas. Os analistas estimam aí que foram entre 2.200 e 3.000 mísseis, e o Hamas, por sua vez, afirmou que teriam sido 5.000 mísseis. De qualquer forma, o fato é que esse número de mísseis disparados revelou uma coisa bastante importante do ponto de vista militar, que é que o domo de ferro, embora ele tenha toda essa capacidade de interceptação, 90%, é incrível, existe um ponto de saturação. Então, se a massa de mísseis for muito grande, se são 200, 300, 400 mísseis, 90% disso, em média, o domo vai impedir que chegue ao seu destino. No entanto, quando são milhares de mísseis, o domo demonstrou que ele falha, ele é incapaz de lidar com uma massa tão grande. Por que isso é importante para explicar o ataque iraniano do último dia 13? Porque tem um aspecto interessante no ataque, um aspecto ao qual poucos analistas se atentaram, que é o fato da maior parte digamos, dos projéteis usados pelo Irã, na verdade, não serem mísseis, não serem projéteis, mas sim drones. No dia 13, o Irã disparou dos 300 projéteis, 170 eram drones, 30 eram mísseis de cruzeiro e 120 mísseis balísticos, disparados ali do Irã, do Líbano, da Síria e do Iêmen. Por que, então, o Irã disparou 170 drones contra Israel se ele tem mísseis avançadíssimos, etc.? Me parece justamente que a mensagem iraniana para Israel é de que, olha, nós sabemos, depois do 7 de outubro, nós sabemos que o domo de ferro tem um ponto de saturação. A gente tem que lembrar que mísseis são armamentos bastante caros, relativamente caros, e quanto mais refinado for o míssil, ou seja, quanto maior a tecnologia embarcada ali para ter certeza de que o míssil vai atingir o objetivo pretendido, mais caro fica. No entanto, drones são muito baratos. Então me parece que o Irã colocou aí na mesa para Israel um cenário em que, ao invés de gastarem 1.000, 2.000, 3.000 mísseis com bastante tecnologia embarcada, mísseis caros, para furar o domo de ferro e atingir talvez algumas regiões com alguns desses mísseis, eles dizem que podem furar o domo de ferro com drones, que são muito mais baratos, e aí sim fazer passar uma quantidade considerável de mísseis, né? Por sua vez, a resposta israelense no dia 18, né? Isso até tem sido comentado em alguns lugares, mas poucos analistas têm deixado explícito o que isso significa, né? É importante a gente observar que a resposta israelense ao Irã se focou numa cidade que chama Isfahan, fica no centro do Irã, como eu disse, e essa cidade é uma cidade conhecida, reconhecida, né, como um centro militar importante, um centro de produção de armamentos, de mísseis, mas também um centro de produção nuclear. E aí me parece óbvio que se a mensagem do Irã era a gente consegue furar o domo de ferro com alguma facilidade, a resposta de Israel foi a gente consegue atingir
o seu, o seu projeto de produção nuclear. Que mesmo que ainda não seja um projeto completo, vocês imaginem o que significaria, por exemplo, ao Irã perder aí. Hoje se estima que ele tem 60% do domínio necessário ali para produção, para chegar à produção nuclear, de armamento nuclear, né? Vocês imaginem o que seria para o Irã a destruição dessas capacidades. Seria um regresso de décadas, fundamentalmente. Então, me parece que essas foram as mensagens trazidas pelos mísseis de parte a parte, seja em Tel Aviv, seja em Isfahan.